Sabe esse aparelho que a gente carrega no bolso? Então, ele é o resultado final de uma história de milênios. Vamos embarcar agora numa jornada incrível para entender como o computador evoluiu das ferramentas mais antigas até a tecnologia que está na palma da nossa mão. Para a gente começar, tem uma pergunta que é super importante. Afinal, o que é um computador? Parece uma pergunta simples, né? Mas a resposta, olha, ela é bem mais ampla do que a gente imagina e vai levar a gente para uns cantos bem inesperados da história. Olha só essa definição formal. Ela não fala nada de tela, de teclado, nada disso. O ponto principal, o coração da coisa, é que um computador é, basicamente, qualquer coisa que processa informações. E é essa ideia mais ampla que conecta o mundo antigo com o nosso de um jeito fascinante. E aqui a coisa fica interessante de verdade. Pensa só, um ábaco, aquela ferramenta de milênios atrás, e um smartphone de última geração. Eles têm o mesmo DNA. O objetivo fundamental é idêntico: computar, processar informação. A diferença está no como, né? Um usa a continha de madeira, o outro usa bilhões de transistores. Bom, então nossa história começa muito, mas muito antes da eletricidade. A gente está falando de uma época em que o grande sonho era automatizar o cálculo, usando o quê? Engrenagens, alavancas, pura engenhosidade mecânica. Olha essa linha do tempo. Desde o mecanismo de Anticítera, lá na Grécia Antiga, que era uma coisa super complexa, até o motor visionário do Babbage no século XIX, foram mais de 2.000 anos. 2 milênios tentando construir uma máquina que pensasse com engrenagens. Foi uma busca longa, movida à pura criatividade mecânica. E falando em Babbage, a gente precisa parar um pouco nele. Ele é chamado de pai do computador, e tem um motivo. A grande invenção dele, o motor analítico, nunca chegou a ser construída na época, mas a ideia por trás, nossa, era revolucionária. Era uma máquina que não só calculava, mas que podia ser programada. Essa ideia, a de programação, é simplesmente a base de tudo que a gente conhece como computador hoje. Então, esse sonho mecânico era incrível, mas ele tinha um limite, né? Tinha um teto de velocidade, de complexidade. Para dar o próximo grande salto, era preciso uma força nova. E essa força foi a eletricidade. Vamos ver agora como isso mudou absolutamente tudo. 18.000. Guarda esse número. 18.000. Essa era a quantidade de válvulas eletrônicas que o primeiro grande computador eletrônico, o famoso ENIAC, usava. E essas válvulas eram super frágeis, esquentavam pra caramba e consumiam energia que daria para uma cidade pequena. O ENIAC era um verdadeiro monstro. Sério, ele ocupava uma sala inteira, pesava 30 toneladas. Mas tinha um mas muito importante. Ele fazia em segundos cálculos que uma pessoa levaria horas para fazer. A velocidade da computação eletrônica era algo inegável, mesmo que o custo para isso fosse gigantesco. E aí veio a invenção que mudou o jogo completamente: o transistor. Pensa numa coisa pequena, confiável e muito mais eficiente que aquelas válvulas enormes. O transistor permitiu que os computadores ficassem menores e, ao mesmo tempo, muito mais potentes. A era dos gigantes de metal, bom, ela estava com os dias contados. O próximo passo foi simplesmente genial. Alguém pensou, peraí, e se em vez de soldar milhares de transistores, um por um, a gente conseguisse colocar todos eles numa pecinha só de silício? E assim nasceu o circuito integrado, o famoso chip. Foi isso que abriu as portas para a revolução dos microcomputadores. Ok, então a gente viu essa evolução toda do hardware, né? Das válvulas gigantes até os chips minúsculos. Isso nos deu máquinas com poder incrível. Mas como é que elas funcionam por dentro? O mais curioso é que, no nível mais básico, a arquitetura que surgiu lá atrás ainda é o que define os computadores de hoje. É basicamente um ciclo de 4 passos que vale para tudo, desde um supercomputador até um relógio inteligente. Primeiro, a entrada, a informação entra. Depois, processamento, a CPU, o cérebro, executa as instruções. Terceiro, memória, os dados ficam guardados ali. E por último, a saída, o resultado aparece. É um ciclo que parece simples, né? Mas é ele que permite toda a complexidade que a gente vê por aí. Para entender a memória, essa analogia aqui é perfeita. Pensa na memória RAM como uma mesa de trabalho. É ali que ficam as coisas que se está usando agora, é tudo de acesso rápido. Mas quando acaba o trabalho, a mesa é limpa. Já o disco rígido é tipo um armário, um arquilo. É onde as coisas são guardadas para sempre ou pelo menos a longo prazo. Beleza. Todos esses avanços, da válvula gigante ao chip minúsculo, nos trouxeram até aqui, para o mundo de hoje.
Um mundo onde a computação não está mais só em cima da mesa. Ela está literalmente em todo lugar. Vamos voltar um pouco na memória? Lembra do ENIAC, aquela máquina que ocupava uma sala inteira? Só um grupo pequenininho de cientistas e militares tinha acesso. O poder de computar era uma coisa distante, super centralizada. E agora, olha isso. Tudo aquilo e muito mais cabe na palma da mão. Um smartphone qualquer de hoje tem milhões de vezes mais poder de processamento que aquele monstro que era o ENIAC. A computação virou algo pessoal, móvel, está em todo canto. E isso transformou a sociedade de um jeito que a gente nem consegue medir. A evolução foi uma coisa impressionante, né? Do ábaco até o smartphone foram milênios de jornada. Agora, a gente está com computação quântica e inteligência artificial batendo na porta. O próximo grande salto pode acontecer não em milênios, mas talvez em uma década. Fica a pergunta no ar. O que a gente vai fazer com tudo isso? O que vem depois do smartphone?